Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia que tu nos concede. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua presença. Te louvamos, meu Senhor, e suplicamos pela tua igreja. Guarda os nossos irmãos, toma em tuas santas mãos, crianças, jovens e adultos na tua casa. Senhor, abençoa cada família, abençoa os teus servos, Pai, os teus ministros, os nossos ajudadores e intercessores. Guarda cada vida, Pai, e nos dá graça para continuar. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O desejo do nosso coração é comunicar a palavra de Deus. Eu recebi a graça de conhecer a palavra, pelo menos em parte, a partir dos 16 anos. Até agora a gente se manteve vinculado à igreja, vinculado ao Senhor, usando a sua palavra para ajudar, para orientar, para exortar e para confortar. Sempre temos a palavra do Senhor para nos ajudar em qualquer contexto da nossa vida social, espiritual ou familiar. A palavra de Deus é uma bênção, porque se estamos fracos, ela nos fortalece. Se estamos tristes, ela nos alegra, nos conforta. Se estamos, distantes, desanimados, ou se cometermos pecados, ela nos mostra o caminho da reconciliação e do perdão. Portanto, é maravilhoso, é uma bênção estar com a palavra de Deus nas mãos, na mente e no coração. Vamos meditar no Salmo 118, nosso texto é os versículos 9 a 17. É bom, é maravilhoso, você tem um benefício, como eu tenho. É um benefício grande, maravilhoso. A instrução da palavra. Salmo 118, versículo 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as venci. Cercaram-me, tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as venci. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. O início da nossa leitura fala sobre uma importante classe de pessoas, os príncipes. Existem algumas nações que têm tradições muito sólidas.
É, os impérios, os reinos. Muito embora exista também aquela divisão de poder uma nação que tem uma estrutura real, tem uma dinastia real e tem um governo parlamentarista, um governo democrático, nós temos alguns exemplos. Mas não se pode deixar de admirar, de admitir a importância da estrutura real, os reinos da terra, as muitas nações. Na guerra de 1940, 39 a 44, 45, a Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês era um império muito forte, que foi vencido pelos aliados e no ato de rendição do Japão, a única condição dos japoneses, segundo a gente tem essas informações, não sei até que ponto precisas, até que ponto sejam precisas essas informações, era não ter nenhum processo que maculasse, que ferisse a pessoa de Hirohito, o imperador japonês da época, o rei, o imperador Hirohito, que foi sucedido pelo Akihito, e era a condição única no termo de rendição. Porque é muito importante uma dinastia no conceito daquela nação. Imagina o reino inglês, a rainha Elizabeth II, agora o rei Charles, a rainha Vitória, que foi um baluarte, uma coluna na história do reino. Os reis, as rainhas, os príncipes. E aqui na leitura diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Porque os príncipes são, primeiro, mortais, depois são falíveis. Alguns príncipes na história das nações, alguns príncipes se mataram, alguns príncipes enlouqueceram, alguns príncipes foram capturados, sequestrados, detidos, alguns príncipes foram escandalosos, alguns príncipes tiveram problemas morais tão terríveis que não podiam continuar, foram depostos. Então é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens, mesmo tratando-se de homens poderosos. Deus, na sua grandeza e generosidade, conferiu poder aos homens. Poder. Deus deu poder aos homens. A maioria dos reis no passado também acumulava a função sacerdotal. Até, inclusive, os reis de Israel. Os reis de Israel, os que tinham temor, comunhão com Deus, podiam fazer sacrifícios, oferecer holocaustos. Claro que sempre estava, até pelo fator temor, a harmonia, normalidade do reino, eles estavam ali rodeados, cercados,
por sacerdotes, mas o rei em si podia oferecer sacrifício, por tratar-se de um ungido de Deus. Então, não se pode jamais esquecer ou deixar de homenagear, honrar, respeitar os reis, os príncipes, mas é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Porque os príncipes nem sempre conseguem defender o outro, mas Deus defende. O versículo 10 diz: todas as nações me cercaram. Tem situações que as nações se tornam unidas, elas se unem contra determinado ditador, contra determinada situação. Hoje a gente tem exemplos sobejantes em qualquer direção. Se olhar para o Oriente, tem. Se olhar para o Ocidente, tem. Se olhar para o Norte, para o Sul, para a Ásia, para onde você olhar, existem nações em conflitos e existem conceitos que unem determinado grupo, determinadas nações, contrárias ou contra determinada ação ditatorial, mesmo que seja de um rei. Então, continua sendo a palavra de Deus, continua existindo na palavra de Deus um poder de orientar, de confrontar, de confortar, de exortar. É melhor confiar no Senhor. Cercaram-me, mas no nome do Senhor eu perseverei. Com o Senhor eu perseverei e venci. Cercaram-me e tornaram a cercar-me. Mas, pelo poder do Senhor, eu venci. Eu saí vencedor. Cercaram-me como abelhas. Aí vem um exemplo de abelhas. As abelhas, elas formam, elas atacam, mas com uma força tão grande, se unem todas contra o seu alvo. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinho. Olha a comparação, olha o ensinamento das Escrituras. A ação das abelhas, no instante, ou a quantidade de abelhas, no instante elas mudam mediante a agressão e tal, elas mudam de um lugar para outro e se torna aquele bolo de abelhas, um enxame inteiro pousando umas sobre as outras. Agora, quando tem uma ação de quem conhece e sabe lidar com aquilo, no instante elas também se desfazem. A comparação aqui, fogo de espinhos. Fogo de espinho é no instante. O espinho não tem. Os espinhos, na grande maioria, não tem seiva. A maioria dos espinhos existentes, eles são bons de fogo, porque eles não têm estrutura para a seiva. Então, no instante, queima. No versículo 13 diz: com força me impeliste para me fazer cair. Com força, esse conceito de dominação, de opressão, me impeliram com força para me fazer cair. Porém, o Senhor me ajudou. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico. E se tornou, veio a ser a minha salvação. Agora, só louvor. Versículo 15, ele fala sobre o que acontece na tenda do justo vencedor. O sujeito tem comunhão com Deus, tem compromisso com Deus, perseverou servindo a Deus. Então, júbilo.
na tenda, na casa, na residência, no habitar dos justos, a voz de júbilo. Ali existe exaltação ao Senhor, porque a vitória é atribuída a Deus pelo fato de ninguém mais poder. Imagina todos unidos contra aquela situação, aquele rei, aquele governo, aquela pessoa. Então, o Senhor é exaltado pelo que fez, pela ação. A destra do Senhor se exalta, Deus mostra as mãos, levanta as mãos. A destra do Senhor faz proezas. A mão de Deus opera. A mão de Deus operando. E o último versículo, uma expressão de vida. Não morrerei. Amparado por Deus, tendo o Senhor como âncora, tendo o Senhor como arrimo, não morrerei. Eu não morrerei nesta luta, não morrerei com este problema, não morrerei, mas viverei para anunciar as obras do Senhor. Vou fazer isto, contarei as obras do Senhor, cantarei louvores ao Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, nos dê também graça para compreender o tempo de cada coisa. O tempo de trabalhar, o tempo de orar, o tempo de agir. Tem situações que é conosco mesmo. Quando Israel clamou, o Senhor já tinha ordenado desde o princípio e disse: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Tem situações que é para agir mesmo. Eu louvo a Deus pela compreensão da sua palavra e pela a graça de instruir os outros. Aprenda a entender o tempo de Deus e o seu tempo. Tem situações que a gente não precisa, não pode nem falar, a não ser com Deus. E tem situações que a gente não precisa falar, é só agir. A nossa intercessão, a minha intercessão hoje é pelo meu amigão, meu filho na graça e ajudador Diego Roy e a sua família, Juliana e seus filhinhos. Que o Senhor Deus abençoe os familiares dela, os familiares dele, meus queridos irmãos. Amado Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos a Ti, meu Senhor, agradecemos pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu profundo amor para conosco, Senhor, revelados na pessoa de Jesus. Guarda as nossas vidas, guarda a Tua igreja em todo lugar, dá graça e vitória ao Teu povo. E agora, Senhor, te apresentamos o Diego, a Juliana, a Julinha e o Moisés. Toma, meu Senhor, aquela família em Tuas santas mãos, opera em seus corações, firmam, ó Deus, que eles possam firmar os seus passos, os seus pés na rocha perfeita que é Jesus. Amado Pai, abençoa as famílias de ambos. Guarda, meus seus familiares da Juliana, os familiares do Diego, opera em seus corações. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.